Então, iniciando mais uma aula com o 7º ano da Escola Pequeno Cidadão, a disciplina de português, no dia 13 de agosto de 2020. Estando presentes os alunos Gabriel, Sara, Iago, Lucas, Wendel e Anderson, até agora, né? Então, a gente vai fechar o assunto da segunda unidade sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito com essa questão aqui na página 98, que é a questão 4. Tem assim: leia a sinopse do livro a seguir e responda as questões. Aí tem assim: papai não é perfeito. É o título. Aí tem um relacionamento entre um filho e seu pai, portador de deficiência física. Lucas, que não é Lucas que está aqui presente, né? Precisa fazer uma redação sobre seu pai, que é portador de deficiência física. Conversa com a mãe e descobre uma linda história de um jovem que teve uma paralisia irreversível, lutou e reaprendeu a viver. Então concluiu: seu pai era mais que perfeito. Aí na letra A aqui, né, a gente não vai responder porque o menino concluiu que seu pai era mais que perfeito. A gente não sabe porque a sinopse, e vocês já estudaram sobre isso, a sinopse de um livro ou de um filme não vai revelar tudo, né, sobre a história. Vai falar algo e vai deixar um suspense para que o leitor dessa sinopse crie uma expectativa, né, e à vontade desperta o interesse para poder ler o livro ou assistir o filme, né? Mas deve ser algo a ver com o pai dele, né, que o pai dele tinha uma deficiência e o pai dele superou de alguma forma. Na letra B é que a gente vai estar respondendo a letra B, o pontinho da letra B e a letra C. Tem assim, na letra B: qual a forma verbal presente nas orações papai não é perfeito? Essa é a primeira oração. E a segunda: seu pai era mais que perfeito. Quais são as formas verbais que tem aí, pessoal? Nessas duas orações, papai não é perfeito e seu pai era mais que perfeito. Vamos fazer todo mundo junto? A palavra pai perfeito? O verbo, né? Quando fala a forma verbal, é o verbo. Nessa primeira oração. Papai não é perfeito. Perfeito. Era. É e era, como Sara colocou, né? Papai não é perfeito, pessoal. É o verbo é, né? A forma verbal é, que é o verbo ser no presente do indicativo, né? E quando fala seu pai era mais que perfeito, aqui vai ser no pretérito mais que perfeito no modo indicativo. Então, vai ser o verbo ser, mas vocês vão colocar a forma verbal, as formas verbais é e era, né? Bruna chegou agora. Bruna está na página 98, a questão 4, para corrigir, viu? Tá me ouvindo direitinho, Bruna? Mais ou menos, mas melhor que ontem. Graças a Deus. Deus abençoe que vai dar tudo certo hoje. Então, pessoal, as formas verbais nessa primeira oração, papai não é perfeito, vai ser é. E nessa segunda oração, seu pai era mais que perfeito, a forma verbal era. Vocês podem estar fazendo, né? No pontinho, tem assim da letra B: subir no texto o predicativo do sujeito dessas duas orações, né? Então, ó, nessas duas orações, pessoal, ó, que a gente viu agora, papai não é perfeito e seu pai era mais que perfeito. Qual é o predicativo do sujeito? Sentido de estado Perfeito. passageiro. Perfeito, né? Que é a qualidade que está sendo atribuída. Então, vocês vão sublinhar aqui no texto a palavra perfeito, onde vocês encontrarem, né? Não é exatamente aqui a oração que está pedindo aqui na letra B, não. Vocês vão sublinhar, achar aqui no texto a palavra perfeito e sublinhar. É a última palavra. Oi? É a última palavra. E o do título. É, justamente. Então, no título, ó, papai não é perfeito, aqui tem perfeito, sublinha. E na última oração, seu pai era mais que perfeito. Então, aqui também é perfeito. Então, lembrando que perfeito, né, é o predicativo do sujeito porque vem depois do verbo de ligação e está atribuindo uma qualidade. No caso aqui dessas duas orações vai ser qualidade, né? Pode ser o predicativo do sujeito, pode ser qualidade, característica ou estado. Principalmente característica, né, que a gente vai estar vendo mais, mas também pode ser atribuído a uma qualidade ou estado do sujeito. No sujeito dessa primeira oração aqui, ó, papai, né? Qual é a qualidade que está sendo atribuída a ele? Perfeito, né? Dizendo que não é perfeito. Então, aqui, usando esse verbo de ligação é, que é o verbo ser, que não está
sendo colocado indicando uma ação, e sim para ligar o sujeito papai ao predicativo do sujeito que é perfeito. E na última oração aqui, ó, seu pai era mais que perfeito, o sujeito da oração é seu pai, o verbo de ligação que está sendo utilizado era, que é o verbo ser no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, e o predicativo do sujeito perfeito, certo? Na letra C, vocês estão fazendo aí direitinho, pessoal? Sim. Qualquer dúvida aí me Sim. pergunta, viu? Na letra C, essas formas verbais apresentam um sentido de estado passageiro ou permanente? Acho que passageiro. Ó, quando fala que seu pai não é perfeito, seu pai era mais que perfeito. Ó, deixa eu explicar para vocês. Quando é um estado passageiro, é quando vai estar indicando uma característica ou qualidade que é atribuída a estado, né? No caso, qualidade ou característica, não. O predicativo do sujeito está atribuindo um estado do sujeito, como, por exemplo, um estado psicológico, um estado sentimental, ou um estado de saúde, né? Lembra que o predicativo do sujeito é igual ao adjetivo, vai estar atribuindo uma qualidade, característica ou estado. Quando fala de uma situação que é um estado passageiro, é quando está indicando um estado realmente desse sujeito. No caso aqui, se está indicando uma qualidade, vai ser o quê? Permanente? Permanente, um estado permanente. Então, vocês não podem colocar aqui na letra C, ó, o estado permanente, certo? Ó, no finalzinho da aula, eu vou mandar o print só dessa questão aqui para vocês corrigirem, certo? Que a gente fez aqui agora, mas para eu abrir aqui uma outra aba para poder estar mostrando pelo livro do professor aqui, para mim complica por causa do Zoom, que o Zoom pesa muito no notebook, pode travar tudo aqui para mim, certo? Como a gente fez junto aqui, eu creio que vocês fizeram certo, mas mesmo assim, no final, eu vou estar mandando no grupo o print da correção dessa questão aqui para vocês. Aí, terminando, pessoal, vocês podem colocar, eu não sei se pode perguntar. A gente vai entrar no módulo 3 agora, é? Ainda não. Ainda tem. Porque só falta uma atividade para acabar. Assim que terminar as atividades do português, né, do módulo 2, a gente vai para o módulo 3. Mas até então. Só falta uma. Uhum. Aí, assim que terminar, pessoal, aí eu aviso para vocês, certo? Mas vocês E a página 90. Vocês estão em casa mesmo, não tem dificuldade de pegar módulo 3, né? Deixa eu só pausar aqui a gravação para poder eu estar mudando aqui para a página, pessoal. Essa atividade aí já foi encerrada dessa página. Iniciando aqui o conteúdo da aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com esse texto aqui, A Máquina da Alegria, que é um conto maravilhoso. Conto maravilhoso, isso aqui já foi trabalhado com vocês no ano passado, tanto em português como em redação, e também a gente já viu um pouquinho disso na lenda de redação. Que conto maravilhoso é quando existe, né, situações que são ficcionais e que existe um elemento mágico, né? Acontece algo que é além da realidade, né? Que não acontece na realidade, só acontece mesmo naquilo que a gente costuma imaginar nesses contos que são baseados em histórias, né? Que são lendas ou então que são inventadas. Então, tem assim, ó, vamos aqui na leitura do texto. O conto que você vai ler a seguir narra um acontecimento fantástico que marcou a infância do personagem. Na letra A, com base no título do texto, que acontecimento você imagina que seja esse, né? Aí o título tem A Máquina da Alegria, né? Então, vocês acham que quando fala assim a máquina da alegria, do que vai ter lá no texto? Qual que vai ser o enredo dessa história? A máquina da alegria. Mas como é que é essa máquina da alegria? De uma coisa feliz, de coisas engraçadas. Isso aí vocês acham que vai acontecer com... comida. Comida? Tem gente que acha que a alegria é comida, né? Eu acho. Depende de cada um aí, né? Tem gente que acha que a alegria é ter uma coisa que não conseguiu, tem gente que acha que a alegria é ter amigos, quem acha que ter alegria é ter paz, né? Não viver em confusão, em brigas, né? Vai depender da opinião de cada um, né? Então, na letra B, em sua opinião, como deve ser e para que serve uma máquina da alegria? Como é que deve ser essa máquina? Caracterizando aqui, sim, vocês, sem ler o texto, vocês acham que, como é que deve ser essa máquina? A forma, a cor, o tamanho?
Acho que deve ser grande, eu acho que deve ser alguma cor pastel. Certo. A gente só Um vai azul pastel. descobrir, a gente só vai descobrir agora, né? Que a gente vai passar a ler, né? Então, vamos aqui, pessoal. O texto, deixa eu olhar aqui logo pelo meu livro, página 55. Ele não é um texto muito pequeno, não, né? Então, eu vou pedir para que cada um leia, né, por partes. Ele vai da página 55 até a 57. Ele é um pouquinho grande. Então, a gente vai estar aqui lendo, né? E eu vou começar a ler do primeiro parágrafo. Eu não vou pedir, não. Já vai logo o outro em seguida. A não ser que fique em confusão aí para poder a gente escolher, né? Então, tem assim. Vamos começar pelo título. A Máquina da Alegria. Foi quando eu tinha 8 anos. Ó, quando fala foi quando eu tinha 8 anos, que tipo de narrador é, pessoal? Narrador personagem. Personagem. Narrador personagem. Ó, então, foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô. Ele já era aposentado e dedicava o tempo a engenhar coisas no porão de sua velha casa. Engenhar aqui, pessoal, no vocabulário significa o que aqui? Eu estou vendo aqui, lá embaixo, no vocabulário. Produzir ou criar. Isso. Produzir ou criar. Coisas no porão de sua velha casa. Vivíamos tempos difíceis por causa da guerra e quase todos os jovens da nossa cidade estavam nos campos de batalha, deixando as mães e as namoradas tristes e as sorveterias vazias. Quem lê aí o segundo parágrafo? Vovô, por que você não inventa uma máquina da alegria? Uma em que a gente entrasse e se sentia bem, disse eu. Naquele fim de tarde, quando já estava indo embora depois de um domingo em família, eu sabia que ele era capaz, pois tinha trabalhado com projecionista do cinema e consertava brinquedos do parque de diversões. Ele ficou pensativo por uns instantes e depois deu um daqueles seus sorrisos satisfeitos, dizendo: Continua? Continua, porque aí senão vai ficar meio sem sentido, vá. Uhum. Os homens têm inventado muitas máquinas de tristeza que fazem os outros chorar. E compreensível que se faça uma máquina da alegria. Eu vou pensar em algo afinal. O que eu poderia com isso? E me deu um forte abraço de despedida. Isso, próximo. Continua? Não, agora outra pessoa. Dias depois, ele... Tá bom. Pode outra pessoa. Dias depois ele me chamou para conversar sobre o assunto. Queria saber o que exatamente a máquina deveria fazer. Para mim, a alegria era as tortas de maçã que o vovô fazia. Era trocar figurinhas com meus amigos em frente ao cinema antes do faroeste começar na matinê. Esse tipo de coisa. Então, pessoal, aqui a gente pode perceber, né, que no decorrer dessa leitura que nós lemos aí nessa primeira página, nesses primeiros parágrafos, está se falando que o menino teve a ideia, né, de inventar a máquina da alegria e o avô ficou pensativo, porque ele falou que, aqui mesmo nesse parágrafo, no quarto parágrafo, vai falar que os homens têm inventado muitas máquinas de tristezas. Vocês acham que seria o que essa máquina de tristeza, na realidade mesmo, quando ele falou isso aí? Ele falou no sentido figurado. Armas. Guerra. Justamente. Armas, tanques, bazucas, granadas, e etc. Isso aí, justamente, quando o avô falou nisso, eles estavam pensando na realidade que eles viveram na época, né? Porque o mundo estava em guerra. E aí, depois dos dois conversarem muito sobre o assunto, né? Eles ficaram ainda pensando. E o menino ainda falou que para ele... A máquina, para ele, a alegria era o quê? Comer tortas de maçã, né? Brincar com os amigos, né? Trocar figurinhas, ir ao cinema para assistir a sessão de faroeste, né? Quando fala matinê, pessoal, ó, é assim, é porque antigamente se chamava matinê todo evento que era feito para o público infanto-juvenil,
né, que era feito durante o dia, né? Ou uma peça de teatro, ou uma festa, né, que era feito num lugar fechado, ou uma sessão de cinema, ou um show. O que era feito para o público infanto-juvenil, que era durante o dia, era sessão matinê. Não era só de cinema, não. Era para qualquer coisa que é voltado para o público infantil, algum evento. Então, aí tá falando que ele ia para a sessão matinê para assistir filmes de faroeste. Então, tudo isso aí que o menino citou para ele era motivo de alegria. Até então, aí eles não começaram a produzir a máquina, não. Então, vamos para a página 56, que a gente vai estar aqui continuando. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu delimitar logo aqui quantos parágrafos e quem vai ler. O Gabriel vai ler, Gabriel, ó. Esses 2 próximos parágrafos da página 56 aqui. Viu? Como todo avô consegue ler os pensamentos dos netos, pelo menos até uma certa idade, ele sugeriu mais algumas alegrias que eu não me lembrei no momento, como um bom banho de chuva numa tarde morna de verão, o cheiro de pão quentinho sair do forno e a visão das primeiras formigas com asas que saem da terra, anunciando o início da primavera. Juntos fizemos uma lista bem grande com esses prazeres, que só as crianças e os velhos percebem. Passaram semanas e meses, e todos os dias meu avô entrava no porão para trabalhar no projeto, e só saía de lá para comer, dormir ou procurar nos arredores da cidade as peças a serem usadas nas construções. A vovó e meus pais já estavam preocupados, achando que ele estava calejando as mãos e perdendo suas horas de descanso à toa, na construção de um simples presente para mim. Já eu estava mais que ansioso e contava para todos que eu ia ganhar o melhor brinquedo do mundo. E enfim chegou o dia tão esperado. Continua. Agora, vamos aqui os próximos, ó. Iago, lê essa parte aqui, ó. Fiquei até esse último parágrafo, até esse próximo parágrafo aqui, ó, que termina em rosto, certo? Tá. Pode ler aí. O que está esperando o meu neto? Aqui, ó, fiquei aqui em cima, ó. Fiquei com os olhos fechados até que tivesse a permissão de abri-los. Então, me deparei com uma estranha geringonça amarela no porão do meu avô. O que está esperando, meu neto? Experimente. Mais que depressa, abri a porta da máquina e sentei no assento enquanto recebia umas pequenas instruções de como acioná-la. Foi uma viagem maravilhosa, indescritível, sei lá. O evento era melhor do que eu esperava. Todas as cores, cheiros e gostos de felicidade estavam ali. Um par de novos tênis, uma serenata na varanda, a história de fantasma em frente à fogueira, pescaria no rio, fruta no pé, casa na árvore, bolinha de gude, bolo de chocolate, show de mágica, canto de cigarra, ficar acordado até tarde, abraço apertado de avó, era um mundo de sensações que hoje eu sei que deixavam satisfeitos, contentes, jubiloso, deleitado e com um sorriso enorme no rosto. Então, pessoal, nesse último parágrafo que Iago leu aí, vocês acham que o menino, ele viveu tudo isso de uma vez? Ou foi aos poucos? Ou é como se ele tivesse entrado em outra realidade? O que vocês acham que aí, o que foi que aconteceu? Aos poucos. E foi aos poucos. Ele falou aqui todas as sensações que ele passou, né? Isso aqui, pessoal, esse parágrafo aqui, ó,
é que vai começar o conto maravilhoso, que é a parte, né? Que é algo que é ficcional, que é criado, que não existe na realidade, né? Ele falou aqui, vou ler novamente mais rápido, viu? Mais que depressa, abri a porta da máquina e sentei no assento, enquanto recebia as pequenas instruções de como acioná-la. Deve ser que o avô ali estava dando as instruções de como é que funcionava a máquina. Foi uma viagem maravilhosa, indescritível. Indescritível é porque não se pode descrever, falar com palavras a emoção que ele sentiu, né? O invento era melhor do que eu esperava. Todas as cores, cheiros e gostos de felicidade estavam ali. Um par novo de tênis, uma serenata na varanda, história de fantasmas em frente à fogueira, pescaria no rio, fruta no pé, casa na árvore, bolinha de gude, bolo de chocolate, show de mágica, canto de cigarra, ficar acordada até tarde, abraço apertado de avó. Era um mundo de sensações que, hoje eu sei, me deixavam satisfeito, contente, jubiloso. Jubiloso aqui significa muito alegre, né? Deleitado, né? Satisfeito e com um sorriso enorme no rosto. Olha só, pessoal, tudo isso que ele descreveu aqui no parágrafo é possível de acontecer na realidade, não é? O que vocês acham? Tudo isso aqui, que as pessoas vivenciam, ganhar um par novo de tênis, cantar numa serenata, né? Ouvir histórias na fogueira, pescaria no rio, né? A pessoa construir casa na árvore, comer bolo de chocolate, assistir um show de mágica, né? Abraço apertado de avó, tudo isso é possível para as pessoas, não é fazer? Uhum. Mas o que tem de elemento mágico aqui, então? A máquina do tempo. É a máquina da alegria, né? No caso aqui, é porque a máquina proporcionou ao menino viver tudo isso, né? Um acontecimento seguido do outro. Porque assim, mesmo que seja possível, não é todo dia e todo momento que se tem esses momentos de prazer e alegria. Mas é como se ele pudesse viver aquilo constantemente, né? Um dia após o outro, um momento após o outro. Vamos aqui lendo, ó. Eu vou ler esse próximo aqui, quando eu for passar para a página 57, outra pessoa lê. Naqueles dias, todos os meus amigos quiseram experimentar a máquina, chegando a formar uma fila de meninos e meninas na casa de meus avós. Do lado de fora do brinquedo, ouvíamos do felizardo da vez os seus. Oh, e depois, e ainda, olhe para isso, até que pequenas explosões e cheiro de queimado surgissem e fôssemos obrigados a desligar por um tempinho para não sobreaquecer o motor. Então, vamos lá. Continuando na página 57. Quem pode ler desse primeiro parágrafo até esse verbo aqui fazia, do terceiro aqui? Mas havia na cidade um homem muito mau, de quem todas as crianças tinham medo. Ele vivia com um saco nas costas, negociando sucata e objetos usados. Mas tínhamos certeza que era ele o terrível homem do saco, de quem nossas mães tanto falavam quando não queríamos tomar banho ou dormir cedo. Naquele saco imundo não teria só sucata, mas às vezes também devia haver algum menino desobediente. Pois esse monstro ficou sabendo da máquina da alegria e resolveu roubá-la. Entrou de mansinho no porão, na calada da noite, e levou a invenção do meu avô em sua carroça. Tomei um susto quando cheguei no dia seguinte, logo pela manhã, como sempre fazia, e não achei nada no lugar onde ele costumava ficar. Por dias a fio eu chorei e também choraram todas as crianças da cidade pela falta que a máquina nos fazia. Certo. Aí aqui outra pessoa vai ler essa parte aqui, ó. Eu não vou pedir para Anderson ou Bruna, porque eles estão com problema no áudio, viu? Uma semana depois, pode ler, Lucas. Ela foi encontrada em uma cabana no meio da floresta. O abrigo de Jacinto Sucateiro, como era conhecido o homem do saco, pelo que pode entender, o malfeito queria desmontar a máquina para vender as peças, mas depois de ter começado
o serviço, resolveu experimentá-la para saber o que ela fazia. Imagino que ele também deve ter ficado fascinado com a experiência de tão embasbacado com um efeito sobre sua mente e corpo. Oi? É embasbacado. Com efeito sobre sua mente e corpo. Nem deve ter percebido a fumaça saindo do motor e o ruído nas engrenagens. Ele devia estar se sentindo livre como um pássaro voando ou preso no gostoso abraço de sua mãezinha, quando o fogo tomou conta da engenhoca e se espalhou pela cabana. Continua? Aqui. Não, eu leio aqui o restante. Ó. Depois de tudo isso, meu avô disse que não poderia construir outra máquina da alegria, pois algumas peças seriam impossíveis de se achar. O tempo foi passando e fui sentindo cada vez menos falta das sensações fantásticas que pude sentir dentro daquela grande caixa amarela, até me esquecer que um dia ela já existira. Mas hoje seria ótimo se eu pudesse entrar nela outra vez e, pelo menos por alguns curtos instantes, esquecesse que aquele meu mundo, naquela cidadezinha, não existe mais. Assim como não está mais aqui meu velho avô, que me alegrava tanto com os brinquedos que criava e com os abraços que me dava. Então, aqui, ó, pelo enredo da história, né? Não estou falando assim na situação real que a gente vive. É como se realmente o menino ele tivesse vivido aquilo, né? Que o avô construiu a máquina da alegria. Aqui no texto não está sendo revelado de forma explícita, né? De que aquilo que as crianças viviam quando entrava na máquina, então até quando esse narrador personagem entrava na máquina, quando ele era criança, que aquilo se era coisas que eles imaginavam quando entrava na máquina ou que realmente viviam, né? Não está explícito, né? Se eles assim entravam no estágio de, sei lá, de um pensamento, né? Que para eles ali tornava aquilo tudo realidade, ou então realmente que eles iam para um outro plano, para uma outra realidade e viviam aquilo, né? Mas aqui está dizendo como se realmente ele tivesse ganhado essa máquina e que ele vivenciou aquelas experiências lá, né? Seja no pensamento ou real, que não é descrito aqui no texto. E que o que aconteceu? Um velho dia, esse malfeitor chamado Homem do Saco roubou a máquina, né? Aqui no penúltimo parágrafo está escrito, né? Deixa eu dar lendo aqui. E que teve um curto, né, na máquina e que aquela máquina começou a pegar fogo, né? Então ela deixou de existir e que o avô, infelizmente, no último parágrafo, disse que não poderia mais construir uma máquina como aquela. E o tempo foi passando, né? O menino ficou adulto, né? Cresceu, está dizendo aqui no último parágrafo. E ele foi esquecendo aquelas experiências da infância, do que ele viveu de verdade, das lembranças daquilo que ele viveu na máquina, né? Até então que chegou o momento que ele esqueceu de tudo, daquilo que ele viveu, da máquina que ele ganhou, né? Das alegrias que ele viveu, dos agrados que o avô dele fazia, né? Quando construía um brinquedo, dava alguma coisa para ele, dos momentos que ele viu na cidade com os amigos, né? Dos abraços que ele ganhava dos avós. Então, tudo isso acabou se perdendo na lembrança dele, porque ele chegou à idade adulta. Aí, pessoal, na página 58, né? Esse assunto aqui, pessoal, eu analisei direitinho, mas tem a ver com tanto com português como redação. Aí eu coloquei como português essa aqui, certo? Porque vai ter assunto de verbo também misturado, eu coloquei como de português. Aí na página 58, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui explicando para vocês. Ó, tem 3 minutos aqui da reunião, pessoal, mas a nossa aula vai até 11 horas, certo? Se encerrar aqui, eu chamo com outro link, logo imediatamente, certo? Aí tem aqui na interpretação escrita na página 58, ó. Número 1, quem são os personagens desse conto, né? No caso aqui, você vai ter que estar lendo, não é só aqueles principais, não, são todos. Os personagens principais, que são os protagonistas, os personagens secundários, que são aqueles que são falados ou que não tem tanta ação, né? No caso aqui só vai... E vai ter também um antagonista, né? Que o antagonista que é considerado como vilão.
Então, vão ser esses personagens aqui. Vocês vão procurar no texto. Pode falar. Protagonista pode ser, é só um, é? Ou pode ser mais de um? No caso aqui desse texto aqui, desse conto, vai ser um, né? O antagonista é considerado vilão, né? Que vai fazer mal para os personagens principais, ou então também para os personagens secundários, né? É aquele que vai ser o mal da história, né? Assim se falando. Questão 2. Leia o trecho a seguir. Aí tem assim. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô, né? Aí, letra A. Em que pessoa do discurso a história foi narrada? Isso aí vocês aprenderam em redação no ano passado, né? Quando é narrador personagem, é primeira pessoa, né? Quando é narrador observador, é terceira pessoa, né? Só relembrando aqui o que vocês estudaram ano passado em redação, né? Então, narrador personagem é primeira pessoa e narrador observador é terceira pessoa. Aí vocês vão responder, né? Letra B. Que palavras do trecho indicam o uso desse foco narrativo, né? Quer dizer, o foco narrativo. No caso aqui, pessoal, Foi quando eu tinha 8 anos. Essa atividade é para casa? Eu vou colocar foi quando eu tinha 8 anos. Mas vocês vão falar as palavras específicas, né? No caso, se é narrador personagem, qual vai ser a pessoa do discurso? Eu, né? Então, vocês vão procurar palavras relacionadas com esse pronome aí da primeira pessoa do singular, eu. Certo? Ou verbos que são conjugados que vão concordar com a primeira pessoa, eu, no texto, certo? No caso aqui, vocês vão encontrar três palavras, certo? Tem menos de um minuto aqui, eu vou chamar vocês, viu? Se encerrar aqui, viu, pessoal? Vai ser para casa? Não, vocês podem começar na aula e terminar em casa, viu? Na letra B, pessoal, tem assim, na letra B eu já li para vocês. A letra C, qual efeito esse tipo de narrador confere ao texto? Né? Você vai explicar basicamente a questão do tipo de narrador aí, né? Vai falar esse narrador, como Sara falou logo lá no início, né? Vocês também falaram que é narrador personagem. Então, por que efeito vai trazer o texto, já que é narrador personagem? É isso que vocês vão ter que responder.